Os espíritos durante os combates. Perguntas 541 a 548. Durante uma batalha, há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias? Sim, e que estimulam sua coragem. Outrora, os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que espíritos representados por figuras alegóricas. Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que lutam por uma causa injusta? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só procuram a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma, os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em relação a todas as concepções. Os maus espíritos poderiam induzi-lo a elaborar planos errôneos a fim de o levar à derrota? Sim, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se seu juízo não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Pode o general algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre previamente o resultado de seus planos? Isso se dá geralmente com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração e que lhe permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e que se aproveitam das faculdades de que ele é dotado. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que sucumbem? Continuam a interessar-se pela batalha após a morte? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Nos combates, ocorre a mesma coisa que se dá nos casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Não acredita estar morto, parece-lhe ainda tomar parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe aparece. Após a morte, os espíritos que em vida se combatiam continuam a considerar-se inimigos e ainda se mostram obstinados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e até o persiga. Quando, porém, suas ideias se clareiam, vê que sua animosidade não tem mais razão de ser. Entretanto, dela ainda pode guardar vestígios de rancor, mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Continua a ouvir o ruído das armas? Sim, perfeitamente. O espírito que assiste calmamente a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo? Como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata deste fato. Somente quando começa a recobrar a consciência é que pode distinguir o espírito movendo-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural ao espírito que assiste à peleja que a visão do corpo morto não lhe produz nenhuma visão desagradável. Tendo-se a visão concentrado por inteiro no espírito, somente ele chama a atenção dos outros e é com ele que o espectador conversa ou lhe dá ordens.